E aí, Luigi aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de desenhos. Pra quem ainda não me conhece, eu sou engenheiro civil, ilustrador, youtuber, finjo que sou guitarrista e nas horas vagas sou instrutor de desenhos. E no vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas aqui pra vocês sobre como desenhar roupas e tecidos. Gente, vocês não têm noção do quanto eu tava com vontade de fazer esse vídeo e da quantidade de pessoas que pediram por esse assunto. E eu posso dizer com 100% de certeza que esse daqui foi um dos vídeos que mais me deu trabalho, se não o vídeo que mais me deu trabalho pra fazer. Não somente porque levou bastante tempo pra eu gravar tudo e editar tudo isso que tá rolando aqui, mas também porque eu tive que pesquisar e voltar a fazer algumas coisas que já fazia algum tempo que eu não tava fazendo. E eu fiz tudo isso justamente porque eu queria trazer um vídeo que tivesse o máximo de informações possíveis sobre esse assunto e de uma forma fácil de entender pra qualquer pessoa. Então eu queria pedir a ajuda de vocês pra fazer esse vídeo chegar no máximo de pessoas possíveis, justamente porque eu sei que ele tem um conteúdo muito legal e que vai ser útil pra muita gente. Então compartilha ele no WhatsApp, no Facebook, no grupo da família, no grupo dos amigos, no máximo de lugares que você puder, porque assim você me ajuda demais e me incentiva a fazer outros vídeos como esse. Aproveita e já deixa aquele like agora no começo. Se você não gostar do vídeo, no final você pode trocar por dislike, mas já coloca o like agora no comecinho, que é pra você não esquecer de colocar depois, beleza? E claro, se você conhecer o canal agora, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo. Da mesma forma, se você não gostar, você pode se desinscrever depois, mas já ativa a inscrição, porque assim você não perde nenhum dos próximos vídeos ou lives que eu fizer aqui no canal. Agora, sem mais conversa, vamos pro assunto do vídeo de hoje. Bom, antes da gente começar a estudar tecido, eu acho que é muito importante a gente entender o que faz o tecido se deformar e assumir os formatos que ele assume. E eu sei que pode parecer um pouco de exagero, mas eu acho que é fundamental você conhecer pelo menos um tequinho sobre leis da física. A primeira lei que eu quero apresentar pra vocês, e que eu imagino que seja a lei mais famosa da física atual, é a gravidade. E de uma forma bem resumida, só pra gente poder utilizar isso nos nossos desenhos, a gravidade vai ser uma força que puxa todos os objetos em direção ao chão. Na realidade, na física a gente utiliza a gravidade como se fosse uma aceleração, e essa aceleração gera uma força chamada peso. Então quando eu me referi à gravidade, eu tô realmente me referindo ao peso desse objeto, certo? A próxima lei da física que eu quero comentar é a inércia. E de uma forma bem resumida, essa lei diz que todos os objetos vão querer permanecer no mesmo movimento até ele receber algum tipo de ação externa. Ou seja, todo objeto que estiver parado vai querer permanecer parado, a não ser que outra força interaja com ele. E da mesma forma, todo objeto que estiver em movimento vai querer permanecer em movimento, a não ser que alguma ação externa impeça esse movimento, como por exemplo as forças de atrito do ar ou do chão. E essa lei da física é bem importante pra gente conseguir entender movimentos no geral. Então se você empurrar uma bolinha pra frente, uma parte dela ainda vai querer permanecer parada e aí a gente vai ter a impressão de que ela se esticou pra poder realizar esse movimento. Eu acho que vocês já viram esse tipo de coisa acontecendo principalmente em desenho animado, quando a gente tem a impressão que um objeto tá se esticando quando ele tá se movimentando. E pode parecer exagero, pode parecer que não, mas essas duas leis vão ser bem importantes pra gente fazer qualquer desenho sobre tecidos. Bom, agora falando especificamente sobre tecidos, vamos ver os tipos de dobras que um tecido pode ter. O primeiro tipo de dobra que eu gostaria de citar é a dobra tubular, e ela possui esse nome justamente porque o tecido assume a forma de um tubo quando ele se deforma. E esse tipo de dobra é muito útil para a gente fazer os nossos desenhos de roupas e tecidos, justamente porque esse tipo de dobra não somente descreve muito bem o formato que um tecido vai assumir quando ele está em cima de um objeto cilíndrico, mas também porque objetos cilíndricos formam várias partes do corpo humano. Você já vai entender um pouco melhor sobre isso. Agora vamos para o próximo tipo de dobra, que basicamente é uma variação do formato tubular. O segundo tipo de dobra é o formato tubular com um ponto de apoio. Vamos supor que eu tenho uma vara e em cima dessa vara eu coloque um tecido. Justamente no local onde a gente tem o contato da vara com o tecido é que forma o ponto de apoio. E o tecido vai se deformar de uma forma que a parte de baixo dele vai ser tubular e a parte de cima vai ficando mais fina conforme vai chegando perto do ponto, o que faz o formato de um cone. E aí fica a dica pra você, se tiver um ponto de apoio, formato de cone. E aí, no local onde tiver ponto de apoio, nós vamos ter um ponto de pressão, justamente porque a lei da gravidade puxa esse tecido pra baixo e aí esse ponto vai ser a sustentação da nossa roupa. E aí, como esse ponto sustenta o tecido vai querer se deformar para poder assumir aquele formato de cone que a gente viu agora. E nessas deformações começam a surgir as dobras. E aí, se na parte de baixo desse objeto a gente tiver sobra de tecido, essa sobra vai começar a assumir aquele formato que eu acabei de explicar para vocês, que é o formato tubular. O próximo tipo de dobra e deformação de tecido que nós temos é a que tem dois pontos de pressão. Ela funciona de uma forma bem parecida com o tipo de dobra que a gente acabou de ver, de um ponto só. A diferença é que entre um ponto e outro, como a gente tem a ação da gravidade, essa parte do meio do tecido vai ser puxada
virada para baixo, e isso vai formar curvas no meio do tecido entre o ponto 1 e o ponto 2. Nas extremidades, o desenho vai ser muito parecido com aquilo que a gente acabou de fazer com um ponto de pressão, ele vai assumir formas tubulares na parte de baixo. E essas linhas que você vai fazer para poder desenhar os formatos tubulares, você sempre vai posicionar onde tiver tridimensionalidade, onde tiver acúmulo de tecido, beleza? A diferença agora é que a força que estava puxando esse tecido para baixo vai começar a se dissipar entre o ponto 1 e o ponto 2, e aí ela vai começar a ir de um ponto para o outro em forma de zigue-zague. E isso também vai gerar acúmulos de tecidos nessa região, o que vai fazer linhas em zigue-zague entre o ponto 1 e o ponto 2. E aí se atente que essas linhas vão ficando mais horizontais na região do meio do tecido e mais verticais conforme elas se aproximam dos pontos. Saindo um pouco agora desse raciocínio de pontos, o próximo tipo de dobra vai ser aquele que tem um local de partida. A diferença de um local de partida é que ele é uma linha de onde o tecido sai uniformemente. É como se fossem vários pontos de onde o tecido sai de uma forma infinita e integral de todos os pontos ao mesmo tempo. E aí, por conta disso, aquele formato de zigue-zague não ocorre e o tecido desce de uma forma totalmente uniforme e reta. A variação que a gente pode ter sobre esse tipo de forma é caso tenha algum vento ou força que venha por trás do tecido empurrando ele. E aí, nesse caso, da mesma forma como anteriormente, a gente vai ter formatos tubulares na base do tecido. Só que agora, como o tecido parte de um local só, as forças vão se distribuir de uma forma mais uniforme sobre o objeto. E aí, aqueles formatos tubulares que a gente desenhava antes, agora vão assumir um formato de ondas na parte de baixo do tecido. O próximo tipo de dobras é aquele que possui dois locais de partida, ou seja, o segundo local é o encontro com o chão. Esse tipo de dobra é muito parecido com o anterior, então ele vai sair de um primeiro local, só que agora, ao invés de ele ficar solto na parte de baixo, ele vai encontrar um segundo local de partida, que é justamente o encontro com o chão. Nesse encontro com o chão, a gente vai ter acúmulos de tecido, e a partir desse local, o tecido vai mudar de direção e vai vir em direção à câmera, que é como se o tecido estivesse se esparramando no chão mesmo. No final desse tecido, você pode desenhar ainda aquele formato de onda, só que agora como ele está em contato com o chão, é legal você colocar sombras embaixo, mostrando que realmente ele está sobre alguma superfície. E aí você vai desenhar as linhas das dobras justamente nos pontos onde a gente tiver mais acúmulos de tecido ou realmente de movimento desse objeto. E o último tipo de dobras, mas não menos importante, são as dobras por compressão, que aqui a gente vai utilizar o padrão do losango ou do triângulo. Já vou explicar um pouquinho melhor do que isso se trata. Então vamos supor que a gente tem um objeto cilíndrico de tecido que a gente aplica uma força de compressão sobre ele. Algo parecido com quando a gente amassa uma latinha de refrigerante com o pé. Quando esse objeto começa a se comprimir, o material que forma ele, que no caso aqui é um tecido, vai querer se dobrar para dentro, formando regiões com menos tecido apontado para dentro e regiões com mais tecido apontado para fora. E a gente pode desenhar isso utilizando linhas na horizontal. E vai acontecer algo bem semelhante se a gente aplicar força de compressão nas laterais desse objeto. Nós vamos ter regiões com menos tecido e regiões com mais tecidos que vão ser representadas por linhas agora na vertical. Então, resumindo, se a gente aplicar forças de compressão em objetos moles como papel ou tecido, a gente vai ter regiões que vão subir, ou seja, vão vir para cima, e regiões que vão descer, ou seja, vão afundar. E a gente vai representar isso com linhas na horizontal ou na vertical, dependendo de onde a gente estiver aplicando as forças de compressão. Isso por si só já é um padrão bem legal para você desenhar tecidos. Mas é aí que vem o padrão do losango ou do triângulo. Se a gente somar esses dois objetos que têm compressões na horizontal e na vertical, nós vamos ter a soma justamente dessas linhas na horizontal e na vertical. E nos pontos onde essas linhas se encontram, nós vamos ter regiões que vão afundar, da mesma forma como a gente tinha na horizontal ou na vertical. A diferença é que agora, como essa região está afundando tanto na horizontal quanto na vertical, isso vai formar um padrão de losango ou então de triângulo, dependendo do desenho que você estiver fazendo. E aí, justamente as regiões onde não tiver esses losangos vão ser as partes onde esse tecido vai subir. Então, se eu tentar desenhar aquele cilindro de tecido que eu fiz antes, só que agora aplicando força de compressão tanto nas partes de cima e de baixo quanto nas laterais, a gente vai ter esse padrão ocorrendo dentro dele, que vão gerar essas linhas tanto na vertical quanto na horizontal e que vão definir pra gente pontos de encontro entre essas linhas que vão representar as partes que afundam e também as partes que vão subir, justamente formando formatos de losangos ou de triângulos. E aí talvez você entenda isso um pouco melhor quando eu aplico luz e sombra nesse desenho, para você saber onde estão as partes que estão afundando e onde estão as partes que estão mais para cima, recebendo mais iluminação. E eu sei que isso tudo que eu expliquei aqui pra vocês pode parecer um pouco antinatural, só que agora eu vou explicar pra vocês como aplicar todos esses tipos de dobra em cima de um corpo humano, justamente pra formar as roupas.
E caras, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês quando a gente estiver desenhando roupas é: desenhe o corpo humano primeiro, porque como vocês acabaram de ver nas explicações das dobras, você precisa entender de onde esse tecido tá saindo e onde a gente vai ter pontos de pressões e regiões onde esse tecido não tem contato com outros objetos. Então a primeira dica que eu dou sobre esse assunto é: desenhe o corpo primeiro. Não sai desenhando as roupas antes de fazer a base desse desenho, antes de fazer o corpo desse objeto ou dessa pessoa. Então beleza, agora vamos entender como aplicar essas roupas em cima dos nossos personagens. Vocês vão perceber que tudo que eu expliquei pra vocês aqui até agora é fundamental para entender como as roupas se comportam em relação aos outros objetos e pessoas. E aí vocês vão se lembrar que em tudo que eu expliquei até agora, nós utilizamos formas geométricas bem simples para poder exemplificar como os tecidos vão se dobrar em relação aos objetos. Então utilizamos formatos como cilindros, cones, losangos, triângulos e coisas assim do tipo, e a gente vai utilizar isso tudo agora. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você está desenhando a roupa de um personagem é tentar imaginar esse personagem como formas geométricas mais simplificadas. No caso do braço desse personagem aqui, a gente consegue imaginar dois cilindros ou então dois cones que formam a região do braço e do antebraço desse personagem. E bom, vocês agora já sabem muito bem como desenhar tecidos em cima de cilindros. A diferença aqui é que o corpo humano possui curvas, e essas curvas mais levantadas ou mais afundadas vão formar regiões mais baixas ou mais altas, que vão justamente representar pontos de pressão. E como a gente sempre tem que levar em consideração a lei da gravidade, esses tecidos sempre vão ser apoiados por essas regiões mais altas, ou então vão se acumular nas regiões mais baixas. Então, fazendo esse mesmo tecido que eu fiz no desenho de cima, só que agora num braço humano, a gente vai ter uma região aqui embaixo que vai ser puxada para cima, e vai formar justamente algumas dobrinhas nesse tecido por conta daquela região mais alta, por conta daquele ponto de pressão. Por falar em gravidade, a gente não pode esquecer que agora a gente está desenhando um tecido que envolve um personagem, justamente uma roupa. Então esse tecido não pode ficar flutuando em volta da roupa. Em algum ponto ele tem contato com a pele do personagem, justamente porque a gravidade vai puxar o tecido para baixo e uma região do corpo do personagem vai segurar esse tecido em cima. Agora, uma dica interessante que eu posso dar para vocês, que é algo mais particular meu e que vai até explicar o porquê que eu falei no começo desse vídeo que eu sou engenheiro civil, é pensar nas forças como se fossem setas, ou seja, como se fossem vetores de força. Para quem não sabe, os vetores são como se fossem setas que descrevem o caminho, a direção e às vezes a intensidade de uma força. Então eu vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês, e se vocês se interessarem nesse assunto de forças, depois vocês procuram um vídeo sobre física falando disso. Vamos supor que a gente tem aqui um pano de prato que esteja pendurado num apoio na parede. O pano de prato em si é como se fosse um retângulo, um quadrado, ou olhando nessa posição é meio que um losango. E o que vai acontecer? Como eu comentei no início desse vídeo, nós vamos ter a força da gravidade agindo em cima dos nossos objetos, e ela sempre vai puxar os objetos em direção ao chão. Ao mesmo tempo que a força da gravidade está tentando puxar todos os pontos desse tecido para baixo, nós vamos ter uma força de tração no próprio tecido que vai tentar segurar ele no apoio da parede, ou seja, vai puxar o tecido para cima e na direção do apoio. E é aí que vem a doideira de física, porque a gente vai ter uma força perpendicular para baixo, que é a gravidade, e uma força na diagonal tentando segurar essa força da gravidade em cima, e isso vai gerar uma força que nós chamamos de força resultante, que é justamente o formato entre a força da gravidade e a força de tração. E aí, quando a gente tenta desenhar esse tecido agora com todas as forças atuando sobre ele, nós vamos ter que o tecido vai assumir justamente esse formato da força resultante. E aí, pra gente finalizar o desenho, a gente só tem que completar com aquelas informações que a gente já aprendeu nas formas anteriores de dobra. Perceba que a parte de baixo do desenho desse pano é justamente aqueles formatos de cilindro, aqueles formatos tubulares que eu expliquei anteriormente para vocês. E que o padrão que a gente está desenhando aqui é muito parecido com aquele padrão de um ponto de pressão. Bom, agora desenhando isso tudo no braço do meu personagem, a primeira coisa que eu vou fazer é definir as regiões ou pontos de onde esse tecido vai sair, que no meu caso aqui é a parte da manga, que eu vou fazer uma manga mais fechada, e a costura da roupa. E aí a gente vai ter dobras de tecido nesses pontos, justamente porque são regiões de saídas, e no caso da manga ainda tem compressão que está gerada por essa manga fechada. E observem que como essa compressão está na vertical, as linhas que saem da manga saem mais ou menos na horizontal, e elas vão seguir justamente a direção do caimento da roupa, justamente por conta da gravidade, que é justamente a força que faz essa parte de baixo da manga ser mais esticada para baixo. E em contraponto à gravidade, nós vamos ter no cotovelo uma região onde o tecido é puxado de volta para cima, o que vai gerar um pequeno acúmulo de tecido ali em cima e uma linha que vai representar a dobra desse tecido sendo puxado de volta para cima. E no encontro dos ombros com o braço, a gente vai ter aquela regiãozinha um pouco mais abaixada, o que também vai fazer um acúmulo de tecido naquela região e por conta disso uma dobra do tecido. E aí no
ponto 2, que é a costura da manga, a gente vai ter o tecido sendo puxado de volta pro corpo. E como a gente vai ter tanto o ponto de pressão aqui da parte de baixo do braço do personagem, que é justamente a costura, quanto o ponto de pressão, que é ali a parte de cima, na dobra do encontro com o braço com o resto do corpo, a gente vai ter aquele padrão de zigue-zague na dobra desse tecido. E aí, se eu quiser dar um pouco mais de riqueza de detalhes para esse desenho, eu posso ainda adicionar triângulos ou losangos naquelas regiões que tinham compressão e que eu quero representar mais tecido acumulado, como perto daquela região ali do pulso. Legal, Luigi, mas e se o braço tivesse dobrado? Bom, não tem segredo nenhum, a gente vai seguir os mesmos ensinamentos de antes. Primeiramente, a gente vai tentar imaginar esse braço como um objeto geométrico mais simples, como por exemplo 2 tubos ou cilindros. Nos encontros entre um cilindro e outro, a gente vai ter pontos de pressão, ou seja, a gente vai acumular tecido na parte de dentro e vai esticar o tecido na parte de fora. E aí, para representar esse acúmulo de tecido, nessa região do ponto de pressão, tudo que você tem que fazer é desenhar as linhas se irradiando para fora. E aí, como eu acabei de comentar, observem que quanto mais eu vou dobrando um objeto, mais a parte do meio vai acumulando tecido e mais a parte de fora vai esticando o tecido. O tecido de dentro vai se dobrando e se acumulando, gerando dobras de compressão, ou seja, a gente vai utilizar losangos e triângulos, e o tecido da parte de fora vai se esticar e ficar cada vez mais próximo do corpo do personagem. Agora que eu expliquei isso pra vocês, vamos tentar fazer esse mesmo desenho na prática, com o braço do personagem dobrado. Eu vou desenhar o mesmo tipo de manga com aquela região de tensão por compressão, e aí percebam que aqui no encontro do braço com o antebraço a gente vai ter a região de tensão. Na parte de fora o tecido vai ficar bem esticado, então ele vai ficar bem colado no cotovelo. E aí olha só que interessante, percebam que a gente tem o braço puxando o tecido para dentro, ao mesmo tempo que a gente tem a ação da gravidade puxando o tecido para baixo. Então, as forças que estão puxando esse tecido para baixo vão fazer todas as dobras seguirem mais ou menos nessa direção também. Então, quando eu desenhar as dobras aqui do meio do braço, quando elas vão chegando perto dessa região do tecido que está sendo mais puxada para baixo, elas vão se curvando em direção a esse caimento. Se eu quiser representar roupas que tenham mais acúmulo de tecido, a gente vai adicionando mais losangos e triângulos. E aí uma dica que eu dou para vocês é que essas formas geométricas de losangos e triângulos não precisam ser completamente retas, você pode fazê-las levemente arredondadas. E aí o resto do desenho vai seguir mais ou menos aquilo que a gente já viu no anterior. E aí vai uma observação importante. As dobras das roupas não vão sair retinhas, elas sempre vão seguir a direção da força. E geralmente a direção da força vai ser estabelecida justamente pelo formato do que está embaixo. Por isso que eu falei para vocês desenharem o corpo antes. No caso do braço, ele é um formato cilíndrico, então as linhas elas vão ser sempre mais ou menos curvadas nesse mesmo sentido. Beleza, agora que eu já expliquei como fazer isso num braço, vamos subir um pouco mais o grau de dificuldade e tentar desenhar a roupa no corpo inteiro do personagem. A primeira coisa que eu vou fazer, como eu comentei com vocês, antes de mais nada, é desenhar o corpo dessa personagem. E aí, com o corpo já desenhado, eu vou tentar entender onde são as regiões de tensão, as regiões de onde o tecido vai sair e que a gente vai ter acúmulos de pressão. No caso de roupas, geralmente vão ser nas costuras, nas articulações, no final do tecido ou em qualquer outro lugar que tenha movimento. A gente já vai falar um pouco sobre isso e sobre a inércia que eu citei no começo do vídeo. E aí, de resto, é só aplicar a roupa mais ou menos daquela mesma forma como a gente já estava vendo quando eu desenhei o tecido do braço. E aí, olha que interessante. Como a gente tem aqueles pontos de pressão que ficam ali embaixo do sovaco da personagem, no meio da camiseta a gente vai acabar tendo um padrão semelhante ao padrão dos 2 pontos de pressão. Então a gente vai ter aqui um caimento do tecido em zigue-zague. E se você está assistindo o vídeo desde o começo, você já entendeu muito bem como fazer esse tipo de padrão. Outra dica que eu posso passar para vocês e que vai ajudar muito quando vocês estiverem tentando desenhar roupas, é tentar definir um início, meio e fim daquela peça de roupa. No caso das camisetas, a gente vai ter aqui na parte do início, na parte de cima, uma região sem muitas dobras, justamente porque ela sustenta o resto do tecido da camiseta. Conforme a roupa vai chegando na região do meio, ela vai ficando mais esticada justamente por causa da ação da gravidade. E as linhas que vão representar esse tecido mais esticado vão ser linhas de transição entre a região do início e a região do fim. E no fim da camiseta, a gente pode ter duas situações. Ou ela vai seguir reta por cima da calça, representando o final da camiseta, ou então ela vai se acumular em cima da calça. E se o caso que você estiver desenhando for um acúmulo de tecido, a gente vai ter justamente aquela situação de dobra, como se estivesse encontrando o chão. Além disso, essa região vai ter compressão, então se você quiser representar bastante tecido, você pode incluir ainda triângulos ou losangos. E com isso, a gente tem uma peça de roupa inteiramente desenhada. Agora, uma coisa que vocês têm que entender é que nem todo tecido é igual, vai ter o mesmo caimento e os mesmos tipos de dobra. Por conta disso, para você desenhar a roupa de uma personagem, você tem que entender qual tipo de tecido está sendo aplicado naquela roupa. E para você representar os diferentes tipos de tecido, você tem que ter uma noção de fineza e leveza. E aí a gente tem algumas relações de fineza e leveza que servem para você especificar qual tipo
de tecido que forma a roupa da sua personagem. A primeira classificação é o tecido fino e leve. Esse tipo de tecido, por ser muito fino, vai ter muitas dobras, e por ser muito leve, também vai ter pouca gravidade atuando sobre ele. Um exemplo dessa classificação é a seda. Por ela ser muito fina, ela vai ter muitas dobras, e como ela é bem leve, geralmente ela não é muito puxada para baixo, ela vai ter pouca ação da gravidade sobre ela. A não ser, é claro, que tenha bastante tecido nessa peça de roupa. A próxima classificação é o tecido fino e pesado. Um exemplo dessa classificação é o tecido de linho, então ele possui muitas dobras porque ele é um tecido bem fino, mas ao mesmo tempo ele é um tecido que possui muita ação da gravidade, porque é um tecido pesado. E a última classificação é o tecido grosso, e logicamente por ele ser grosso, ele geralmente é pesado também. Então por ele ser grosso, ele vai ter poucas dobras, poucas linhas representando essas dobras, e também vai ter muita ação da gravidade, puxando ele para baixo. Um exemplo bom desse tecido são as calças jeans. Além da fineza e leveza, outra coisa que também vai classificar as dobras de uma forma diferente é se o tecido é justo ou largo. Se ele for justo, ele vai assumir a forma do corpo e a gente vai acabar tendo mais dobras na horizontal. Ou às vezes nem vai ter tantas dobras mesmo, vai ser bem colado no corpo. E se o tecido for um tecido mais largo, geralmente ele é mais puxado pela gravidade, então ele vai ter mais dobras de apoio. Vamos desenhar aqui agora um exemplo de calça jeans para vocês entenderem o que eu tô falando. Então a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a base desse desenho, ou seja, as pernas da minha personagem. Como a calça jeans é um tecido bem pesado, então ela vai ser bem puxada para baixo por conta da gravidade. E aí eu já vou aproveitar também para definir as regiões de apoio e de tensão dessa peça de roupa. Então aqui em cima, na parte da cintura, a gente vai ter um pouco de acúmulo de tecido, tanto na parte lateral quanto na região do zíper. E aí vocês percebam que essa região de acúmulo de tecido vão ter dobras mais largas, maiores, justamente porque a calça jeans é um tecido um pouco grosso. Vou desenhando então cada uma das dobras decorrente da região da virilha, que é uma região de tensão e de acúmulo de tecido. E como essa calça que eu tô desenhando é uma calça bem justa, bem apertada na perna, eu vou colocar alguns losangos e triângulos nas regiões de acúmulo de tecido, porque esse tecido ele é grosso, não teria que ter tantas linhas, mas ele tá bem colado na perna, então as linhas vão ficar mais horizontais e os acúmulos de tecidos vão ficar bem levantados, gerando esses losangos e triângulos. E a mesma coisa vai acontecer na região do joelho. A gente vai ter um grande acúmulo de tecido, porque a perna tá meio que comprimindo o tecido naquela região, e aí por conta disso a gente vai ter muitos losangos e triângulos por conta dessa compressão, tanto uma compressão lateral, porque o tecido ele é bem colado e bem justo na perna, quanto uma compressão vertical, porque a perna está esticada, e aí o tecido vai se dobrar nessa região do joelho. Percebam que eu fiz esse desenho seguindo um início, meio e fim da perna, e no fim da perna eu vou ter um acúmulo de tecidos parecido com aquele que eu mostrei para vocês na camiseta no exemplo anterior. Vou repetir esses mesmos padrões e linha de raciocínio que eu utilizei para essa perna, agora na outra perna também, e com isso eu vou ter o desenho de uma calça jeans skinny, que é aquela calça jeans que tem o tecido grosso, mas ao mesmo tempo é bem colada na perna da personagem. Bom, a essa altura do vídeo, se você tá seguindo todo o passo a passo, eu imagino que você já esteja craque em desenhar tecidos e roupas de personagem. Só que ainda falta eu passar algumas últimas dicas para vocês antes de vocês concluírem essa etapa do desenho. A primeira dessas últimas dicas é desenhe por camadas. Toda vez que você for desenhar um personagem que tenha mais de uma peça de roupa e uma dessas peças sobrepõe outra peça, desenhe a roupa de baixo completamente. Então eu tô fazendo aqui pra vocês um exemplo de uma personagem que tem um vestuário que é composto por várias peças de roupas. E aí percebam que eu vou desenhando utilizando aquelas mesmas técnicas que a gente já fez durante o vídeo inteiro. Só que eu vou desenhar essa personagem por camadas. Então eu vou começar com a peça de roupa que tá mais embaixo e eu vou subindo à medida que eu vou acrescentando peças de roupas. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é terminar de desenhar a camisa. Quando eu terminar de desenhar essa camisa, eu vou desenhar então a calça. E a calça ela vai ser a segunda peça de roupa porque ela tá por cima da camisa. Se ela estivesse por baixo, eu teria começado por ela. Mas como ela vai estar por cima dessa camisa, então eu vou desenhar por camadas. A calça é a segunda camada. E aí por último, quando eu tiver concluído a calça, eu vou desenhar a última peça de roupa, que é como se fosse um blazer que vai por cima tanto da camisa quanto da calça. Ou seja, é a última camada que vai por cima de todas as outras peças. Então eu vou apagar os detalhes das peças de roupas que estavam por baixo. Eu sei que eu acabei perdendo um pouco de tempo desenhando esses pedacinhos dessas peças de roupas que estavam por baixo, mas fazendo esse procedimento eu acabo tendo um encaixe muito melhor de uma peça de roupa que vai indo sobre a outra. Com o tempo, você vai conseguir desenhar peças de roupas uma sobreposta à outra, sem ter que ficar desenhando todos os detalhes da peça de roupa de baixo. Mas ainda assim é uma boa dica para você que está aprendendo e que está começando a desenhar agora ou que tem dificuldades nessa parte de desenho. Outra coisa boa desse passo a passo é que fazendo isso você consegue representar roupas que tenham transparência. Então nesse exemplo aqui, eu estou desenhando uma mulher que está utilizando um biquíni e por cima desse biquíni, na parte ali da calcinha, a gente tem uma canga. Só que essa canga é de um tecido bem fino e transparente. Então primeiramente perceba que por o tecido ser
ser bem fino, ele vai ter muitas dobras. E essa parte da transparência eu consigo representar muito bem justamente porque eu fiz o desenho da roupa que tá na camada de baixo, ou seja, a parte da calcinha que tá compondo esse biquíni. Beleza, agora falta uma última etapa para você aprender a desenhar roupas como ninguém. E essa daqui é a etapa mais avançada porque você precisa já ter aprendido todas as anteriores. Vamos falar sobre movimento. Bom, assim como antes, eu vou começar desenhando um corpo. E eu vou desenhar dois personagens, só que esses personagens não vão estar numa pose parada, eles vão estar numa pose de movimento. Com essas bases desses personagens já pronta, a gente pode começar a acrescentar a roupa. Se a gente fizer da mesma forma como a gente já fez durante esse vídeo inteiro, só acrescentando todas as informações que a gente aprendeu, traçando aqui umas linhas de uma forma geral, você vai ver que a gente vai conseguir desenhar essas roupas. Só que você não vai ter aquela sensação de que o personagem está se movimentando, parece que ele está só parado naquela posição. E isso acontece justamente porque falta a gente aplicar a inércia, aquela que eu citei no começo do vídeo, ou seja, falta a gente aplicar a ação do movimento. Bom, para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual é o tipo de movimento que o personagem está fazendo. No meu caso aqui, o personagem da esquerda está girando no sentido anti-horário, enquanto que o personagem da direita está girando no sentido horário. E aí, por conta da ação da inércia, que é aquela lei da física que eu expliquei lá no começo do vídeo, se você não entendeu, volta lá para você entender um pouco melhor, esse tecido vai querer permanecer parado, ou seja, quando a gente aplicar o movimento do giro no sentido anti-horário, o tecido vai querer continuar na posição que ele já estava antes, então ele vai ser jogado para trás, no sentido contrário. Então as linhas de ação desse tecido vão ser contrárias à linha de ação do giro, tanto no giro que vai no sentido anti-horário, quanto no giro que vai no sentido horário, porque ele respeita a lei da inércia, ele quer continuar naquela posição que ele já estava antes, ele não quer acompanhar o giro. E agora que vocês entenderam isso, a gente pode desenhar o tecido em movimento. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenhar essa região dos braços da parte de cima da roupa do meu personagem do mesmo jeito que a gente já fez antes, porque aqui não tem tanta influência do movimento. E aí perceba uma coisa muito importante, embaixo do braço dessa personagem a gente vai ter uma região de pressão, porque o braço está sobre o tecido desse sobretudo que a gente vai desenhar, e aí ele está apertando esse tecido e gerando essas dobras. A parte de baixo desse sobretudo agora eu vou desenhar jogando ela para trás, naquele sentido que eu mostrei para vocês agora, como se ele estivesse respeitando a inércia. E aí aqui nas costas do personagem a gente vai ter algumas formas tubulares, como eu ensinei no começo do vídeo, e alguns acúmulos de tecido justamente por conta dessa pressão, essa compressão que o tecido vai ter durante o movimento. E aí agora, apagando as informações do desenho de baixo, que era o desenho do corpo do personagem, nós vamos ter então o desenho desse sobretudo pronto e com a sensação de que ele está em movimento. Vamos repetir a mesma coisa para o desenho aqui do lado, então eu vou começar desenhando ali a parte de cima, né? Começando do início, meio e fim do desenho. Só que agora, diferentemente do primeiro desenho, perceba que o braço não está comprimindo o tecido, ele está puxando esse tecido lá para a parte da frente. Ou seja, o tecido está sendo puxado pelo braço. E aí, como essa região do tecido vai ficar um pouco mais colada no corpo, a gente pode fazer linhas que vão representar o formato do corpo que está por baixo desse sobretudo. E aí, para a ação do movimento, a gente vai fazer naquela direção que é contrária à direção do giro, por conta da inércia. Observem que aqui a região de baixo desse sobretudo vai estar também colada nas pernas, então a gente pode desenhar o formato das pernas antes de sair desenhando esse tecido solto. E aí esse tecido solto que estava querendo permanecer parado vai lá para a parte de trás, porque lá na parte de trás era o estado inicial dele. Ele vai ser puxado para frente, mas ele quer permanecer naquele estado inicial, que é essa parte de trás. E aí, continuando esse tecido do sobretudo, a outra parte, que é a parte que está atrás do personagem, vai ser jogada para frente, porque ela vai seguir esse movimento contrário ao do giro. E aí a gente vai fazer esse pequeno vão entre o tecido e o corpo do personagem, porque essa parte está mais solta por conta do movimento, e o detalhe a gente vai fazer justamente com aquele formato tubular que eu mostrei no começo do vídeo. Com isso a gente tem mais um desenho do sobretudo. E o interessante aqui é que você não vê o corpo, mas você consegue percebê-lo justamente porque a gente fez as linhas corretas de pressão e de ação sobre esse tecido da roupa do personagem, e também por conta do movimento causado pelo giro e ação da inércia. Beleza, gente, eu acho que agora não tem mais muito o que eu falar, vocês já sabem tudo sobre como desenhar a roupa pro seu personagem. Mas como em quase todos os vídeos aqui do canal, a última dica, que eu acho que é a mais importante que eu posso dar para vocês, é utilizar referências. Gente, referências mais do que nunca vai ser importante nesse tipo de desenho, porque aqui a gente tá fazendo roupas, peças de roupas, e cada peça de roupa é completamente diferente de outra, porque você vai ter vários estilistas, você vai ter várias lojas, vários tecidos, vários formatos, e muitas vezes também várias pessoas diferentes utilizando essa mesma roupa. Então utilize referências, porque só assim você vai conseguir enriquecer esse repertório de roupas dentro da sua cabeça,
referência. E quase todos os desenhos que você vai ter que fazer, você vai ter que dar uma olhada em referências, porque por mais que você saiba muito bem desenhar aquela peça de roupa, às vezes é bom você buscar peças de roupas diferentes da que você já sabe, não somente para aprender, mas também para deixar o seu desenho mais rico. Então, sério, utilizem referências, é muito importante. Outra coisa importantíssima das referências é que muitas vezes você vai perceber que cada tecido possui ainda uma iluminação diferente, um tipo de brilho diferente, dependendo tanto do local onde ele estiver, quanto também das dobras que ele possui, ou se ele é muito mais colado no corpo ou não. Mas isso não é assunto para o vídeo de hoje. Isso daí pode ficar para um vídeo sobre materiais ou sobre iluminação. Eu ainda não decidi muito bem qual dos próximos vídeos eu vou fazer. Mas é claro, se você quiser ver um desses próximos vídeos, não esquece de se inscrever aí embaixo e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando eu estiver fazendo um vídeo ou uma live aqui no canal. E claro, se você gostou desse vídeo ou se ao menos ele te ajudou com alguma coisinha, deixa o like aí embaixo, porque assim você me ajuda muito a subir aqui na plataforma do YouTube e me incentivar a fazer outros vídeos e alcançar novas pessoas com esses vídeos aqui. Não esquece de colocar aí embaixo nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês acharam um vídeo bom, um vídeo ruim, um vídeo informativo pra caramba ou um vídeo muito cansativo. Enfim, coloque suas críticas, sugestões e opiniões aí embaixo nos comentários e também as suas sugestões para os próximos vídeos. Eu tenho um zilhão de ideias diferentes para trazer vídeos aqui pro canal, mas sempre as suas sugestões são as prioridades aqui do canal. Então coloque aí embaixo nos comentários porque isso é muito importante. Não esqueçam também de assistir aos outros vídeos do canal onde eu ensino coisas como anatomia, utilização de softwares para desenho, utilização de materiais, vídeos de dicas rápidas, vídeos refazendo desenhos do Inscritos, etc. Dá uma olhada aí no canal que tem muita coisa legal. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, até uma próxima, fui e tchau! Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Você é um desses inscritos incríveis e que assistem o vídeo completo ajudando com a retenção do canal. Se você ainda tá aqui assistindo ao vídeo, não esqueça de colocar aí embaixo nos comentários a frase #roupasusadas, porque assim eu vou saber que você é um dos inscritos mais fiéis e que assistem ao vídeo inteiro. Valeu, até a próxima, fui e tchau!